E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo estarei trazendo as posições atualizadas de mais um fundo de investimento. E dessa vez é o fundo Small Caps da Suno, o de Thiago Reis. Eu já trouxe as posições desse fundo no último mês que a gente teve acesso e agora a gente teve a atualização e temos acesso ao mês de novembro de 2024, que é o mês mais recente que a CVM nos dá essas participações. Parece um pouco distante, mas como se trata de um fundo que tem posições de longo prazo, que buscam rentabilidades no longo prazo, geralmente essas posições mudam muito pouco. Lembrando que nada vai ser uma recomendação de compra, manutenção ou venda de nenhum desses ativos, é apenas um vídeo informativo. Então eu vou falar sobre o Suno Small Caps Master, fundo de investimento financeiro em ações. E a 10ª posição de maior relevância está na DIMED, a PNVL3, a Panvel, onde não foi realizada nenhuma movimentação no mês de novembro de 2024, fechando com uma posição acionária de 7.200 ações e um valor de mercado que passava de 68 mil. 2,28% do portfólio somente na DIMED. Olhando os indicadores fundamentalistas da empresa, percebemos um PL de 13,17, um PL geralmente na média, nem muito baixo, nem muito alto, um PVP de 1,03, um yield positivo, bem baixo, mas positivo, de 4%, ROI de quase 8% e margem líquida de mais de 2%. A empresa tem um caixa acumulado de mais de 200 milhões de reais e uma dívida bruta de mais de 1,2 bi, sobrando uma dívida líquida positiva que passa de 1 bilhão. A empresa gerou um lucro no último trimestre que passa dos 25 milhões de reais. E no acumulado dos últimos 12 meses, chega a quase 100 milhões de reais somente em lucro da DIMED, a antiga Panvel Farmácias, PNVL3. E a 9ª posição de maior relevância está na Track and Field, a TFCO4, onde foram compradas 1.300 ações no mês de novembro, fechando em mais de 8.300 ações acumuladas em um valor de mercado que passava de 75 mil reais. 2,52% da carteira somente na TFCO4, as ações preferenciais da Track and Field. Olhando o comportamento das ações, percebemos que ela tem o capital aberto desde 2020. Ela iniciou cotada a R$ 9,05, subiu até 16, voltou a cair em 2022 a 8,42, voltou a subir em 2023 a 14,75, voltou a cair recentemente e no final do ano passado chegou a uma mínima de 8 e pouquinho e agora já voltou a subir muito rápido. Então o comportamento é lateral, com ciclos de alta e baixa para o comportamento da ação. Ela sobe mais de 73% somente nesse ano de 2025, com uma valorização bem forte. E a 8ª posição de maior relevância está na Schulz, a SCHU4, onde não foi realizada nenhuma movimentação no mês de novembro. Fechou em mais de 15.700 ações e um valor de mercado que chegava a quase 90 mil reais. Aproximadamente 2,94% do portfólio somente na Schulz. Olhando os indicadores, percebemos um PL reduzido de 7,30, um PL interessante, PVP de 1,32, não tão alto, yield de quase 8%, um yield bem interessante, e um ROI de mais de 18% e uma margem líquida que passa dos 13%, ou seja, até então números excepcionais. A empresa tem um caixa de mais de 800 milhões de reais e uma dívida líquida de 831 milhões, sobrando uma dívida líquida, uma dívida bruta no caso de 831 milhões, ficando uma dívida líquida negativa de menos 45 milhões. Ou seja, a empresa praticamente não tem dívida se considerarmos o caixa, uma situação muito confortável. Teve um lucro de mais de 70 milhões no último trimestre e de mais de 266 milhões se considerarmos o acumulado dos últimos 12 meses. Números interessantíssimos. Próxima ação aqui da nossa lista, a RECV3, onde foi compradas mais de 3.200 ações da companhia no mês de novembro de 24, fechando em 8.400 o total das ações acumuladas.
R$ 138 mil, 4,66% da carteira somente nela. Olhando o comportamento das ações da PetroRecôncavo, percebemos que ela está muito perto das mínimas. A empresa começou a R$ 16,24, chegou a uma mínima de R$ 13, subiu até R$ 36, que foi a sua máxima em novembro de 2022, e desde então nunca mais recuperou essas máximas, acumulando uma desvalorização de mais de 59% de lá para cá. Hoje ela é cotada apenas R$ 14,52, bem perto da mínima de R$ 13. E a próxima ação da lista é a 3tentos, a TTEM3, onde foram vendidas 2.100 ações da companhia e fechou em 10.400 ações e R$ 141 mil mais ou menos em valor de mercado. 4,75% do portfólio da Suno Small Caps somente na 3tentos. Olhando o comportamento das ações da 3tentos Agroindustrial, percebemos uma valorização. A empresa começou em 2021 a 11,85 e hoje está cotada a 14,12. Não é uma supervalorização, mas se a gente comparar com outras empresas que abriram capital em 2021, ela está numa situação muito boa, porque a maioria das ações foram um desastre, a maioria dos IPOs despencaram muito de preço. Próxima posição de relevância, a quinta posição de maior destaque, está na Vamos Locação de Máquinas, a VAMO3, onde foram vendidas 3.500 ações e compradas mais de 6.800, fechando em 32.900 ações acumuladas, em valor de mercado de quase R$ 200 mil. 6,39% da carteira somente na Vamos Locação. Olhando os indicadores fundamentalistas da Vamos, percebemos um PL alto de quase 20, 17,29, PVP de 2,12, indicadores positivos em praticamente tudo, com ROI de mais de 12% e uma margem líquida de mais de 7%, yield de quase 6%, 5,6%, caixa de mais de 4,4 bi e dívida bruta elevada de mais de 16 bilhões. A empresa teve um lucro no último trimestre que passa dos 100 milhões e nos últimos 12 meses passando dos 300 milhões de reais em lucro. Uma situação bem interessante para Vamos, mas mesmo assim ela está muito perto das suas mínimas ainda. Próxima ação da lista está na FIC3, onde foram vendidas 2.500 ações e compradas 3.300, fechando em quase 60 mil ações acumuladas em um valor de mercado que passava de R$ 222 mil. 7,46% da carteira da Suno Small Caps apenas na FIC3. Próxima ação da lista, terceira posição de maior relevância, está na Vivara, a Viva3, onde foram vendidas mais de 7 mil ações, mais de 300 ações no caso, 7 mil é o valor de mercado, e foi compradas mais de 2 mil ações, fechando em 13.600 ações acumuladas e mais de 300 mil reais investidos naquele mês somente em Vivara. 10,46% da carteira somente na Viva3. Olhando o comportamento das ações da Vivara, a gente não tem acesso a antes de 2019, mas de 2019 para frente a gente vê que vem sido lateral. A empresa começou a 23, foi até os 31, 29, voltou a cair para os 13, volta para os 30, vai para os 22, volta para os 30, sempre oscilando, sempre nas mesmas faixas de preço, entre os 19 e entre os 30 e poucos reais, sempre dando ganhos e depois devolvendo esses ganhos. E a segunda posição de maior relevância na Suno Small Caps está na Soja3, onde foram vendidas 6 mil ações e compradas 6.800. Fechou em 42 mil ações acumuladas, aproximadamente, em um valor de mercado de R$ 476 mil. 15,97% do portfólio somente na Soja3. Olhando os indicadores fundamentalistas da Soja3, percebemos um PL de 15,61, PVP de 1,16, yield baixo, mas positivo de 2,6%, ROI de 7%, ou seja, números bem medíocres, digamos assim, mas pelo menos são positivos. Teve um caixa de mais de 886 milhões de reais, pelo menos tinha no mês de novembro, e a dívida líquida era negativa em menos 42 milhões, uma situação muito confortável e um dos números mais interessantes que a gente analisa aqui na empresa em termos de indicadores.
gerou um lucro de 700 e poucos mil reais no último trimestre e de mais de 100 milhões se considerarmos o acumulado anual. E a maior posição de todas da Suno Small Caps está na Unip 6 e a Unipar Carboclor, uma empresa famosa, que foi investida pelo Luiz Barsi e foi uma das altas mais significativas da carteira do mega investidor, que inclusive fez com que ela fosse uma das posições mais relevantes e que mais pagassem dividendos para o mega investidor. Eles venderam 2.300 ações e compraram 1.300. Fechou em 12.700 ações da empresa acumuladas e mais de 660 mil reais investidos só na Unip 6. 22,15% da carteira só em Unipar. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixe seu like. E se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo.